Olá a todos, aqui é o Mário Vergara. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dicas de Inglês com o Mário Vergara, enquanto a gente passeia aqui com os dogs. Como vocês podem ver, a neve acabou de vez, não tem mais neve, tá tudo verde, tudo muito bonito. Se bem que a neve também é bem bonito, né? Mas é bom poder dar aquela variada no ambiente. E no podcast de hoje, vou contar uma história para vocês que aconteceu de verdade nos últimos dias aqui. E vou explicar também, vou contar a história e vocês vão entender o porquê da história e o que isso tem a ver com o aprendizado de inglês. E vocês vão ver que essa história vai ajudar vocês nos estudos, no aprendizado do inglês. Como muitos de vocês devem saber, a minha esposa está fazendo faculdade aqui nos Estados Unidos, né? Então lá na faculdade ela conversa com 1 milhão de pessoas diferentes. E aí uma das pessoas que essa é a história, né? Uma das pessoas que ela conheceu na faculdade é um menino que, né, não sei qual que é a relação, ele é americano, eu não sei qual que é a relação que ele tem com o Brasil, eu sei que ele está aprendendo português. Esse menino está estudando português. E aí esse menino aí, sempre que ele encontra minha esposa, ele pensa, ela é do Brasil, vou lá treinar meu português. Aí ele vai lá e começa a falar português com ela. Só que o que acontece? Se a minha esposa fala umas coisas simples assim, ele até consegue se comunicar e tudo mais. Mas a partir do momento que ela entra numa conversa assim um pouco mais elaborada, ou usa alguma palavra assim um pouco, por exemplo, ela falou a palavra nublado. Eu não sabia o que era nublado, né? Ela deve dizer, nublado, tem um monte de nuvem no céu. Nuvem? O que é nuvem? Não sei o que é nuvem. Ou seja, ele consegue se comunicar basicamente, né? E o que ele treina, né? Ele treina a comunicação, é isso que ele quer aprender. Ele quer aprender a falar português. Então ele aprende a dizer isso, aprende a dizer aquilo, ele sabe dizer um monte de coisa. Mas ele só consegue conversar com a minha esposa se a minha esposa manter a conversa, isso em português, né? Num nível bem básico, bem aquela conversinha de tudo bem, não sei o que, sabe assim? Né? Nada mais elaborado. E aí o mais interessante que a gente descobriu é que esse menino, ele achava que quando a minha esposa falava inglês ou fazia coisas em inglês, era igual ele, assim. Porque ele, ele sabe falar umas coisas em português, só que, ele não entende um negócio, ele não vai entrar numa aula da história, não dá pra pegar ele e botar ele numa faculdade no Brasil, numa aula sobre, a história do Brasil, porque ele não vai conseguir entender, vai ter muita palavra, vai ter muitas palavras, muitos nuances, né, numa aula, por exemplo, em português. Ele vai ficar perdido e não vai conseguir acompanhar, não vai entender, não vai conseguir funcionar em português, em qualquer situação mais elaborada. E ele achava que pra minha esposa que falava inglês, era assim também, né? Ele achava que ela conseguia falar, conseguia se comunicar, mas ela não consegue entender coisas mais elaboradas. E aí, né, conversando com a minha esposa, o que ele descobriu? O que ele descobriu foi que a minha esposa, ela entende tudo em inglês. Ela entra na aula de astronomia em inglês. A minha esposa tem aula de astronomia. Ela não faz curso de astronomia, mas por algum motivo, sei lá qual, ela tem umas matérias lá que ela tem que fazer e ela tem aula de astronomia. Então ela entra na aula de astronomia, que é ultra mega complicado, e ela assiste a aula de astronomia em inglês, 100% em inglês. E ela entende tudo. E ela faz os trabalhos, faz as provas, tem que fazer Esse dia ela tinha que fazer não era aula de astronomia, era aula de escrita. Ela teve que escrever um negócio que era 9 páginas, sobre um assunto, sei lá qual, 9 páginas em inglês. Então ela vai lá e faz tudo. E aí a gente começou a refletir, né? Tava conversando com a minha esposa, nessa diferença, né? Porque a diferença da minha esposa pro cara que tá aprendendo português não é capaz. Os dois conseguem falar. Minha esposa consegue falar inglês. O cara lá consegue falar português. Só que a diferença não tá na fala. Como eu disse, ambos são capazes de falar. O cara lá e minha esposa. A diferença está no entendimento, no ouvido e no vocabulário. O motivo pelo qual a minha esposa consegue funcionar 100% em inglês aqui nos Estados Unidos, ela consegue fazer uma faculdade. Não é mole não, galera, não é bem difícil. Mas não é porque ela fala... Se você ouvir a minha esposa falando inglês, você vai dizer, ela fala inglês normal, bem. Não é espetacular. Ela não fala sem sotaque, ela não fala igual ao americano. Não quer dizer que tudo ela sabe falar. Tem coisas que ela não consegue falar, não sabe a palavra. Inglês normal, ela se comunica. Só que o fato de ela ter um vocabulário gigante e ela ter um ouvido super treinado e ela entender qualquer coisa, qualquer pessoa que ela encontrar na rua, ela entende o que a pessoa está falando. Se ela ver um filme em inglês, ela entende. Se ela entrar na aula de astronomia, ela entende tudo. Que ficar lá 1h30 vendo o professor de astronomia, aparentemente ele fica 1h30 dando aula, falando sem parar do começo ao fim, você não pode nem piscar. E ela entende tudo. Agora, por outro lado, o outro cara lá, que está aprendendo português, ele tem um entendimento bem mais ou menos. Eu jamais conseguiria
assistir uma aula numa universidade no Brasil, jamais. E aí que vem o ponto principal que eu quero que você, agora que tá vendo essa história, preste atenção, né? Você entendeu que a diferença, você entendeu isso, né? Primeiro ponto, a base. Entendeu que a diferença real é o entendimento, né? Se a pessoa entende muito e tem muito vocabulário, ela vai conseguir fazer praticamente qualquer coisa em inglês. O diferencial não é o seu sotaque, se você sabe dizer isso ou aquilo, é o entendimento. Porém, agora vem a parte mais importante. O cara lá, mesmo que a gente explique isso pra ele, mesmo que ele veja assim, caraca, a coisa não vai porque o meu vocabulário é limitado, porque o meu entendimento do meu ouvido não é bom, e mesmo que eu explique isso pra vocês, esquece o cara, vocês aí, eu falo pra vocês aqui, ó, vocabulário e escuta são as coisas mais importantes, é muito mais importante do que fala. Mesmo assim, o que a maioria de vocês aí faz? 99,9% dos estudantes, incluindo vocês aí, o que vocês fazem? Vocês continuam querendo aprender como dizer isso, como dizer aquilo. Eu tenho que aprender a pedir um táxi em inglês. Eu tenho que aprender a reservar o hotel para minha viagem nos Estados Unidos. Eu tenho que aprender a perguntar que horas são. Eu tenho que aprender a falar que o céu é azul e que eu moro em tal cidade e que minha profissão é tal. E aí vocês ficam nessa coisa de aprender a dizer coisa. Aprender a dizer coisa em inglês só vai fazer vocês ficar presos no nível básico ou intermediário para sempre. Você vai ter aquele inglês assim, eu consigo dizer isso, consigo dizer aquilo. Uma vez eu encontrei um americano e eu consegui me comunicar com ele. Eu falei meu nome, falei minha idade, falei de onde eu vim. Ele perguntou se estava calor, eu falei que não, que estava frio. Eu perguntei as horas, ele respondeu, eu entendi mais ou menos, porque era número meio difícil. E aí você fica preso nesse inglês intermediário para sempre, porque você não faz o que tem que fazer, né? E o que tem que fazer? Vocabulário e escuta, vocabulário e ouvido. Milhares e milhares. Você tem que passar 3, 4, 5, 6, 7 anos da sua vida. Não tem prazo na realidade, mas é muitos e muitos anos aumentando seu vocabulário e treinando o seu ouvido. Até o ponto... Qual que é o ponto? Quando é que você... Eu falei que não tem prazo, mas qual que é a linha de chegada? Em que ponto que o seu ouvido... Esse é um assunto interessante. Em que ponto que o seu ouvido e o seu vocabulário tá bom? Quando você puder pegar qualquer livro em inglês, você entra numa biblioteca, tem um monte de livro em inglês, pega um livro ali, 500 páginas, e você lê tranquilamente. Não quer dizer que você vai saber todas as palavras, mas você consegue ler. Nossa, meu cachorro viu algum bicho aqui, porque ele tá querendo sair pro meio do mato caçar os bichos. Tudo bem. Voltando. Quando você se sentir confortável para pegar qualquer livro em inglês e ler sem precisar de um dicionário. Não quer dizer que você vai saber todas as palavras, mas quer dizer que você lê, igual você lê um livro em português. Você pega, você vem aqui para os Estados Unidos, entra numa livraria, compra um livro lá sobre qualquer assunto, 500 páginas, lê tranquilamente. Essa é a primeira medida, né? Você consegue ler tranquilamente. E além da leitura, agora falando em termos de escuta, quando você conseguir entrar no YouTube, ligar um podcast do Joe Rogan, do Lex Fridman, qualquer podcast, né? Se você não conhece esses que eu falei, não tem problema, mas sabe, no Brasil, sei lá, tem o Flow Podcast e outros podcasts. Quando você puder ligar um podcast, igual os podcasts que tem no Brasil, você liga um podcast em inglês, bota lá no YouTube ou no Spotify, qualquer lugar, e você escuta tranquilamente, nem faz diferença se tá em português, se tá em inglês, você escuta ali, normal, né? Você nem percebe que tá em inglês, porque você entende tudo tranquilamente. Esse é o ponto que você tem que chegar. Se você realmente quer ficar fluente em inglês, se você realmente quer sair do inglês, eu até me viro, para o inglês, eu sei inglês, para você poder falar assim categoricamente, eu sei inglês. Você tem que chegar nesse ponto da leitura e da escuta que eu falei agora.